O ministro Gilmar Mendes pede socorro. Ele está desesperado com o Donald Trump, com o Marco Rubio e o Elon Musk. É isso que vocês vão saber agora. Veja a matéria bombástica e exclusiva que eu vou ler para vocês a respeito do ministro Gilmar Mendes. Olha só, nós estamos falando do ministro Gilmar Mendes, que bateu de frente com a Lava Jato, bateu de frente com todo mundo, ele não arreda o pé. Primeiro veio o ministro Alexandre de Moraes e depois é o Gilmar Mendes, né? Mas só que o Gilmar Mendes sentiu depois que Donald Trump assumiu o cargo de presidente. Mas antes de eu ler essa matéria, vamos fazer uma retrospectiva, né? E vou trazer para vocês as revelações que aconteceram, que mostra claramente que o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, está desesperado, como os outros ministros do STF. O que deu para entender é que eles tiveram uma reunião entre si, os ministros do STF. E aí o ministro Gilmar Mendes foi lá na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tá? E conversou com a ex-embaixadora norte-americana depois que Donald Trump assumiu o cargo de presidente. E ele perguntou para ela se haveria qualquer possibilidade do Donald Trump aplicar retaliações contra os ministros do STF, contra o governo do Lula. Ela disse, olha, os Estados Unidos já tem 200 anos, né, que faz parceria com o Brasil, entra governo e sai governo, e entre altos e baixos, nunca o STF ou o governo brasileiro sofreu tipos de retaliações, de sanções, cancelamento de vistos dos ministros do STF. Mas só que o ministro Gilmar Mendes esqueceu de uma coisa, que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Os comunistas avançaram além dos seus limites, além do limite que eles poderiam. Eles cruzaram a linha vermelha, tanto por causa da Lava Jato, que eles engavetaram a Lava Jato, soltaram a cleptocracia, Lula voltou à cena do crime, e aí vai, não vou entrar no mérito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande, vou resumir o máximo possível. E aí a embaixadora norte-americana, antes de deixar seu cargo, ela disse que Gilmar Mendes poderia ficar tranquilo, que os ministros do STF poderiam ficar tranquilo, que eles não iriam sofrer nenhum tipo de retaliação, porque os Estados Unidos já têm, né, boas convivências com o Brasil há mais de 200 anos. Até então era assim Donald Trump em 2016, mas eles tentaram matar Donald Trump por 2 vezes, tentaram colocar ele na cadeia e pitimar ele. E Donald Trump entendeu que essa galera é do mal e não pode dar espaço para eles. Não só Donald Trump, como o Milei também, o Bukele de El Salvador. E os três reuniram forças. Tanto isso que Donald Trump, ele quer fazer uma parceria com a Argentina e El Salvador para colocar em prática tudo aquilo que Bukele e Milei está colocando na Argentina e El Salvador. Daí já deu para vocês entenderem. Comunistas, zero. Crime organizado, zero. Possibilidade de avançar ou permanecer nos Estados Unidos. Então, o ministro Gilmar Mendes foi lá, mas ele não para por aí não. O que eu estou falando para vocês já saíram nos jornais. Basta dar um Google aí, que tem em todos os jornais. Um ex-embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, deu uma entrevista para o UOL, para o Jornalecos lá da UOL, aonde os jornalecos perguntaram para ele se havia a possibilidade, né, dos Estados Unidos aplicarem qualquer tipo de retaliações contra os ministros do STF e contra o governo do Lula. Ele disse, sim, há possibilidades reais com o novo governo do Donald Trump, porque tudo o que ele prometeu nesse segundo mandato agora, ele já entrou cumprindo, ele já entrou determinado. E outra coisa, o secretário do governo do Donald Trump, Marco Rubio, os pais deles sofreram todo tipo de consequências que vocês possam imaginar de uma ditadura comunista socialista sanguinária da Cuba, do ditador Fidel Castro. Então, Marco Rubio chegou, mas chegou chegando para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e esses comunistas, essas ideologias marxistas comunistas, na lata do lixo. Tanto isso que essas big techs trilionárias, essas empresas bilionárias como a Amazon e várias outras empresas que eu não preciso nem citar o nome aqui não, porque senão vai tomar muito tempo, elas se desligaram dessa ideologia marxista, woken, não fazem mais parte dessas empresas. Elas uniram as suas forças com Donald Trump. Então mostra claramente, sem falar nas promessas que a deputada Maria Elvira Salazar fez, os pedidos que ela fez para cancelamento de vistos dos ministros do STF e também cancelamentos, os 2 projetos de lei que ela criou, que no ano passado, como eram as eleições dos Estados Unidos para presidente, Donald Trump concorreu e ganhou, eles não tiveram tempo, o foco deles era
a eleição do Donald Trump. Não tiveram tempo para colocar em pauta para aprovar esses 2 projetos contra a censura e ditadura dessa ideologia marxista comunista espalhada nos 4 cantos do mundo. Mas agora, no começo do ano, eles vão colocar em pauta. Lembrando que já tem um projeto desse da autoria da Maria Elvira Salazar, já foi aprovado na CCJ. Agora, os Estados Unidos, logicamente que eles vão cuidar primeiro do seu país. Isso aí é real. Na hora que eles terminarem a faxina geral que está indo a todo vapor, Donald Trump disse, agora, o que o Biden não fez em 4 anos, nós já fizemos em 4 dias. Mas daqui a alguns meses, ou daqui a um mês, já vai começar a descer de ladeira abaixo. Tá? Agora eu vou ler essa matéria aqui para vocês entenderem o medo dos ministros do STF. E eles não têm outra possibilidade a não ser recuar. Não só os ministros do STF, como também o governo do Lula. Porque se eles não recuar, eles poderão, né, ativar a ira ainda mais do governo do Donald Trump para aplicar retaliações sem precedentes, tanto contra o STF, contra o governo do Lula. Olha essa matéria que eu vou ler, tá? Gilmar tenta esconder temor do Supremo, mas Trump e Musk já têm contas a acertar. Trump e Musk já têm contas a acertar. Tá? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um abraço a todos os patriotas, tanto no Brasil como também no exterior, tá? Lembrando aqui que a gente aqui não tem teleprompter, sabe? Aqui nós não tem estúdio, não tem nada. Talvez a gente comete alguns erros, algumas coisas. Eu peço desculpa para vocês, mas aqui nós estamos fazendo pela pátria. Aqui nós não pedimos Pix, nós não pedimos nada. Tem jornalistas aí, ó, de renome aí, que muitas das vezes eles falarem cidadãos, eles falam cidadões. Igual aquela jornalista lá da Roda Viva. Você tá entendendo? Então, e eles têm teleprompter, eles têm tudo. Tem um cenário, antes deles fazerem alguma coisa, eles estudam tudo. Tá? Tem uma minoria aqui que critica a gente, mas eles não sabem, né? Que a gente aqui é com a cara e a coragem. Estamos lutando pela pátria, pela nação brasileira. Então a gente não precisa preocupar com alguns errinhos de português, não. Isso é normal. A gente tem que preocupar com essa ideologia marxista comunista, tá? Que está acabando com o Brasil e com o mundo. A prioridade é isso. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, acreditam que Elon Musk não usará sua posição e influência na administração de Donald Trump para agir contra a corte ou seus magistrados. O bilionário, que protagonizou embates públicos com Alexandre de Moraes no ano passado, chegou a chamá-lo de tirano e ditador, devido às decisões que impactaram a rede social X, antigo Twitter, da qual é proprietário. A informação é do portal Metrópolis. Apesar desses atritos, integrantes do STF avaliam que a tensão deve arrefecer com a chegada de Trump à Casa Branca. A expectativa é de que a relação institucional entre o Brasil e Estados Unidos prevaleça sobre as desavenças envolvendo a plataforma de Musk. Atualmente, Musk lidera o Departamento de Eficiência Governamental no governo norte-americano. O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou que não vê possibilidade de retaliação contra Moraes ou a Suprema Corte. Então, o ministro Gilmar Mendes não vê a possibilidade de retaliação contra Moraes ou a Suprema Corte. Será que ele tem a bola de cristal? Tá com a parceria com a mãe de Ná? Gilmar Mendes, eu acho que essa previsão sua aí, viu, foi mal interpretada, viu? Não há nenhum temor, ninguém acredita nisso. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila, disse Mendes. Ai, Gilmar Mendes, já que você disse que não tem perigo nenhum, então para que você foi lá sondar, para que você foi perguntar à ex-embaixadora dos Estados Unidos se tinha, né, algum problema dos Estados Unidos aplicarem retaliações contra o STF e o governo do Lula? Hein? Só que o embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos já disse completamente diferente. Ele disse sim que as retaliações são reais e elas poderão acontecer a qualquer momento, viu? O ex-embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos que deu entrevista para o UOL. Será que realmente não há nenhum temor por parte de Alexandre de Moraes? Congressistas norte-americanos já discutem possíveis retaliações econômicas contra o Brasil. Medidas dessa natureza poderiam atingir setores chaves da economia brasileira, gerando preocupações sobre os desdobramentos da decisão no plano global. As ações recentes, como a prisão de opositores políticos, o bloqueio de rede social e o controle sobre discursos políticos, têm sido apontados como ameaças à democracia. Especialistas alertam que essa atitude não apenas comprometem a credibilidade do Brasil no cenário global, mas também minam sua instabilidade interna. Donald Trump, segundo fontes próximas ao presidente eleito, considerado algumas decisões do STF uma afronta diplomática, seria a sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo analisadas tanto como forma de pressionar o governo brasileiro,
quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estratégicos. Então, tá? Retaliações contra o desgoverno do Lula, contra o Brasil e contra os ministros do STF estão sendo avaliadas pelo governo do Donald Trump, estão sendo avaliadas pelo secretário do governo do Donald Trump, que é o Marco Rubio. Gente, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Donald Trump sabe muito bem, se ele não fazer uma faxina geral, não só nos Estados Unidos, como nos 4 cantos do mundo, contra essa ideologia marxista-comunista, na hora que ele largar o poder, eles vão assumir, vão colocar Donald Trump na cadeia, como estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Isso é óbvio, é óbvio. Eles não vão deixar brecha para Donald Trump. Eles tentaram matar ele 2 vezes. Vocês acham que eles não sabem disso? Tanto isso que um parlamentar norte-americano criou um projeto para que Donald Trump possa concorrer às eleições de 2028, igual o Bukele. Daí já deu para vocês entenderem qual é o cenário que nós vamos viver daqui para frente. É por isso que os comunistas estão com medo. Até os globalistas já disseram que perderam. Perderam. Os globalistas, Jorge Soros, essa galera toda, que eu não preciso nem citar o nome, eles já disseram, olha, infelizmente, nós perdemos para os Estados Unidos, para Donald Trump. A bola da vez é a ala conservadora nos 4 cantos do mundo. Eles disseram isso. Eles disseram.